E a Cris vai acompanhar a gente, ela é da comissão de arte também, de artista plástica, né? E amiga do Thomas. E deixa eu te ler um pouco o currículo do Thomas, um pouco do Menino de você me viu da Carolista, Menino também. Natural de São Bernardo do Campo, cresceu com grande interesse por trabalhos manuais e criativos, influenciado pela mãe arquiteta. Administrador e engenheiro de formação e de espírito empreendedor, trabalhou na indústria automobilística por 11 anos. E há 9 anos resolveu atuar na área que realmente gosta, no mercado de artes. Criou a Oma Galeria no ABC Paulista, que inicialmente tinha o objetivo de ser um ateliê coletivo. Acabou se expandindo para a Oma Cultural, com atividades nos circuitos de arte e Oma Educação, que trabalha com instituições de ensino, com uma forte preocupação e responsabilidade com o entorno da galeria. Procurou criar com a galeria um mercado consumidor de arte na região. Há cerca de um ano, com o objetivo de expansão, levou a Oma para os Jardins, na capital paulista, e manteve o antigo endereço em São Bernardo como espaço para residências artísticas. Hoje, a Oma é considerada uma importante referência em arte contemporânea, não só pela sua atuação neste mercado, mas também pelo caráter empreendedor, inovador, formador de público consumidor e o desenvolvimento de uma relação de respeito com os artistas e seus trabalhos. Possui no seu casting nomes importantes do circuito nacional, como Giovanni Caramello, importante escultor do ABC, Andrei Rossi, Paulo Nifídio, entre outros. Recentemente fundou a empresa Nano Art Market, em parceria com aproximadamente 60 galerias de arte em todo o Brasil, comercializando NFTs e criptomoedas, e direcionada a um público interessado em investir e conhecer melhor o mercado de artes. Tá? Esse é o pequeno currículo do É isso, gente. Agora eu vou passar para Cris, que vai começar com as perguntas e a gente vai acompanhar essas perguntas. Bom, a primeira pergunta, né, é como começa a relação entre galeria e artista? Passa as dicas aí pra gente, enfim, como é que isso acontece? Bom, vamos lá, antes de começar a responder, todo mundo me ouve bem? Legal. Então, obrigado também pela presença de todos. Espero retribuir aí com informações do meu conhecimento ali, da minha atuação. A gente preparou umas perguntas aqui, mas fiquem à vontade também se vocês quiserem participar, ficar com dúvida de alguma coisa. A gente vai tentando construir entre todos. É interessante, antes de responder a sua pergunta, é interessante, eu queria comentar que muito do que hoje eu pratico vem de um conhecimento que eu fui obtendo através de tentativa e erro. Porque, como o Marcos leu na mini biografia, eu não venho de uma família de pais colecionadores, ou marchands, ou mesmo artistas, né? Eu sou lá do ABC, o meu pai é metalúrgico, hoje aposentado, a minha mãe professora e arquiteta, né? Só que ela formou na gente, em mim e nas minhas irmãs, esse interesse pela criatividade. E depois de ter trilhado esse tempo todo na indústria, que eu fui 11 anos, né, trabalhando na Volkswagen especificamente, na Alemanha, nos Estados Unidos e tal, eu voltei para o Brasil e aí eu falei, poxa, eu queria empreender em algum lugar que eu gostasse de fazer, né? Eu acho que eu sou de uma geração que, óbvio que o dinheiro é sempre importante, mas a gente trabalha também por propósito, né? Então eu falo, não sei, eu estava lá na fábrica, eu brinco que a fábrica é uma máquina de moer gente. Né? Você está lá há anos e você sai da fábrica, a fábrica nem percebe que a pessoa parou de ir, continua aí, vai substituindo e bora produzir carro e tal. Aí eu falei, poxa, será que é isso que eu quero fazer? E aí foi quando eu falei, não, talvez não seja isso, eu quero empreender num segmento que eu goste. E aí qual é o segmento que eu gosto? Aí eu vim lá para a história da formação dentro de casa, né, de estímulo que minha mãe dava, com criatividade para mim, para minhas irmãs. E aí decidi então que seria um ateliê coletivo, né, como o Marcos bem pontuou, ele foi virando cada vez mais uma galeria de arte. Só que, como eu não tinha esse repertório de galerias de arte, eu sentava com os artistas, que eram meus amigos
da adolescência e falava assim, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Né? O que nós vamos fazer na segunda-feira, e na terça, e na quarta, e assim por diante, semana que vem, mês que vem. Então, essa construção horizontal, ela se deu, óbvio, porque é um pouco de perfil, propósito, né, de construir coletivamente, mas também porque, puxa, eu não sei o que eu tenho que fazer amanhã na minha galeria. Né? O ABC, principalmente, ele não tem um hábito para o consumo de arte. Então não adiantava eu abrir a porta e esperar as pessoas entrarem loucamente para comprar quadro, porque não ia acontecer. A gente visita a galeria, a gente sabe, a gente está sempre sozinho dentro da galeria. Né? E aí eu falei, então eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí depois, passado o tempo, hoje são quase 10 anos de galeria, alguma coisa eu estou fazendo de certo, porque, é difícil empreender, né? No Brasil especialmente difícil, no segmento da cultura, no ABC, quer dizer, tinha de tudo para dar errado. Né? Então quando você fala assim, de alguma forma está dando certo, então eu estou fazendo alguma coisa de certo. E aí você vai ganhando confiança no trabalho que você está fazendo. E as pessoas perguntam, é engraçado, porque os colegas galeristas, né, com o tempo a gente vai construindo relação, eles falam, mas como é que é lá? Mas o que está acontecendo lá? Eu falo, sei lá, eu estou fazendo assim, eu fiz assado, eu sentei assim, e as coisas vão dando certo. Mas um fator fundamental que tinha, né, para que as coisas de fato dessem certo, primeiro, muito planejamento, né, muito planejamento, estratégia. Nós queremos chegar lá. Tem vários caminhos para chegar lá. Você pode ir pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, você pode fazer N caminhos. Então, de acordo com as ferramentas que a gente tem, como que a gente vai chegar lá? Né? Seja lá onde for chegar, é numa exposição, é num museu, é numa feira, é num colecionador, N formatos, né? N situações. E então eu percebi que essa ferramenta da estratégia ali, da organização, né, ela era fundamental, e isso era uma ferramenta que eu tinha da fábrica, porque lá na fábrica eu era gerente de projetos. Então tudo era baseado em escopo, tempo e dinheiro. Tudo. Nós vamos fazer um carro, o que nós vamos fazer, o escopo, em quanto tempo e quanto vai custar. Então para tudo que eu ia fazer, o que nós vamos fazer, em quanto tempo e quanto custa. Né? E fazer um carro é igual fazer uma exposição, que é igual fazer uma festa, que é igual fazer... Você se planeja, se organiza e vai buscando ali até chegar uma musiquinha aí, imagina. Como que a gente vai conseguir chegar ali naquele fim. E as coisas, de novo, né, foram, bem ou mal, foram dando certo, na velocidade delas. E uma coisa que é interessante é que quando nós começamos, há 10 anos atrás, eu estou arredondando aí os 10 anos, né? Nenhum dos artistas também estava no circuito. Então o Tomás era novo no circuito, assim como, sei lá, o Thiago era novo, o Irene era novo, o Giovanni era novo, todo mundo estava fazendo as coisas da primeira vez. E aí, enfim, hoje estamos aqui, né? A galeria tem esses 2 espaços, um lá em São Bernardo, fica no centro, e outro aqui nos Jardins. Convido vocês para visitarem aí depois nas redes sociais ou mesmo presencialmente, vai ser um prazer recebê-los todos lá na galeria. E aí a sua primeira pergunta, né, sobre como se dá essa relação entre artista e galeria, fora desse lugar que você falou, você começou com os amigos, né? Com os amigos, que é essa construção. justamente. Mas agora no momento você está numa galeria, que é uma jovem galeria agora dentro do circuitão, né, fisicamente, né? E aí provavelmente você começou a ser assediado por artistas, tal, tem essa... E aí confesso que não mudou tanto essa busca, né? Porque assim, como é uma galeria que tem por propósito trabalhar artistas com uma carreira jovem, né? Não é jovem no sentido da idade, é uma carreira em construção. Então tem jovens de 50 e jovens de 20, né? Por que isso? Porque como a galeria ela vai abrir as primeiras portas, ela vai juntos, né? Juntos nós vamos cavar os primeiros espaços ali. Então normalmente são artistas que estão começando a carreira também. Então eu olhava através dos salões de arte, como o salão que tem aqui no Bukiô, salões que tem pelo Brasil inteiro. Lá em Santo André, por acaso, no ABC tem o Salão de Santo André, que é um salão muito tradicional no Brasil como um todo.
em prêmios, N prêmios que tem por aí. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu passei no Tomi Otaki. Então é um prêmio de artistas mulheres. Ou mesmo na internet, hoje é uma ferramenta super fácil, né, de você estar aqui, estar no Instagram e conhece um trabalho, fala, opa, esse trabalho. Então, e muitas vezes o artista também chega até a gente. Então, os caminhos, eles são vários. Né? Amigos apresentam, olha, você viu o trabalho desse artista? Por exemplo, o Giovanni foi o Thiago, que era um colega de longa data, né, artista da galeria. Ele falou, olha, tem um amigo da minha esposa que está fazendo um trabalho assim. Nossa, interessante o trabalho. Então começa sempre com sei lá, uma apresentação. E aí depois dessa apresentação, se a gente acha que o trabalho tem sentido com o que a galeria, eu falo muito que eu só consigo vender o que eu compro também, né? Então comprar assim, eu gosto disso. Então se eu gosto disso genuinamente, eu vou conseguir talvez vender isso para alguém. Né? Então se aquilo me atrai de alguma forma, eu vou dar mais um passo, eu vou... Tudo bem, Cris? Tu vai pegar uma água no seu... Eu esqueço, estraga a sua fala. Não, imagina. Então, o primeiro passo é ver se aquilo tem fit ali, tem match com o que eu normalmente gosto. Não tem nada de errado, a gente pode gostar de uma coisa e não gostar de outra, tá tudo bem. Não significa que porque eu gosto é bom e porque eu não gosto é ruim. É só um recorte, né, de uma galeria, né, e aí depois o próximo passo é uma aproximação que também se dá de N formas. Então às vezes é uma mensagem, pô, Chit, quer vir, vamos marcar um Zoom pra gente se conhecer e você me apresentar o trabalho, ou você quer vir aqui na galeria, me manda o seu portfólio, e nesse momento começa, pelo menos do meu lado, né, começa uma série de avaliações de como a pessoa tem a responsabilidade com o trabalho dela. Porque existe essa falsa impressão, né, do artista, que ele pode acordar e falar assim, hoje eu estou inspirado, vou lá falar, amanhã não, hoje sim. Imagina, isso é uma falsa impressão de como é ser artista. Ser artista é trabalhar igual todos os outros trabalhos, é acordar segunda e produzir, terça também, quarta também, quinta também. Só que tem muita gente que não entende isso como um trabalho, ou não leva isso como um trabalho. E que tem um talento incrível, mas o talento só não basta. Ele tem uma técnica incrível, mas a técnica só não vai dar conta de transformar esse trabalho num trabalho de arte, né? Essa pessoa em um artista. Eu brinco que precisa querer muito para ser artista, porque é tão difícil ser artista, que quanta gente, infelizmente, fica no meio do caminho. Né? Obrigado. Então, quanta gente fica no meio do caminho. Então, uma das primeiras avaliações que eu vou fazendo no artista, quando rola essa aproximação, e aí, né, eu comentei, a aproximação ela é de N formas. É assim, como que essa pessoa organiza o trabalho dela? Como que é o volume de produção dela? Ela é uma pessoa que, independente de faça chuva, faça sol, ela tem um corpo de obras ali? Ou ela é um sopro criativo, que também está tudo bem, mas que, putz, não basta só um sopro criativo, né? Ser artista não é um voo de galinha, é uma coisa constante. Então eu vou buscando isso, esse compromisso da pessoa com o trabalho. E aí eu brinco que a gente vai num namoro, até que esse namoro dê em casamento ou não. Né? E tá tudo bem se não der em casamento também, porque embora eu seja um galerista, eu não fico legislando em causa própria. A galeria é o único lugar para dar certo. Não, tem N formatos para dar certo. A diferença de você ter uma galeria te apoiando ou não, é que são mais braços te ajudando. Né? Então a galeria ela tem uma assessoria de imprensa, ela tem produção, ela tem logística, ela tem, sei lá, um financeiro ali que orienta para uma nota, para um contador, para um não sei o quê, ela tem vendedores. Então fica mais fácil, o artista precisa produzir, porque afinal de contas produzir a galeria não consegue ajudar. Daqui que eu... Então essa divisão fica muito mais fácil. Eu produzo e vocês dão conta do restante. Vai lá. Eu vou cortar com você. Por favor. Que você começou a falar da segunda questão que eu tenho, que é quais são os prós e contras de trabalhar com galeria. Né? Você falou lá do namoro, né, desses processos de namoro, que esse namoro entre galeria e artista podem surgir de várias formas.
né? Que é legal você falar isso porque a grande maioria pensa que existe só um processo, só tem um caminho e tal. E que em arte a gente não tem nada regular, né? Nada é metódico no circuito de artes. E aí, trabalhando com galeria, e o que você já falou, né? Que o artista tem um staff ali, né, que às vezes ele não tem tanta habilidade, ou enfim, não tem tempo, né, dessa produção, dele produzir e gerenciar isso. Quais as outras coisas que, por exemplo, no seu caso, estão por trás desse suporte? É muito interessante porque as pessoas olham sempre a relação financeira, né? E num primeiro momento a relação financeira ela parece um pouco cruel, porque via de regra, que a Cris falou, né? Infelizmente a gente não tem uma associação de artistas forte, uma associação de galeristas forte, então é muito convenção. Então, por convenção, a galeria divide a venda do artista 50-50. Então 50% fica com a galeria, 50% fica com o artista. Por convenção, o artista tem que trazer o trabalho pronto para ir para a parede do cliente. Todo o restante é responsabilidade da galeria. Então, embalar, vender, comunicar, assessoria de imprensa, se nós vamos fazer uma vernissagem, é a montagem, é a expografia, vai pintar a parede, não vai pintar a parede, é a iluminação, é o coquetel de abertura, enfim, N coisas que envolvem os funcionários, o aluguel do espaço, então a luz, a água e assim vai, né? As pessoas olham sempre essa primeira, como é que fala? Essa primeira camada, que é a camada do dinheiro. A galeria vem aqui, aparece, divide 50-50. Se a galeria se resume a só isso, eu acho que não é uma boa galeria. E aí fica caro, é verdade. Porque, a galeria não faz nada, ela não tem um Instagram decente, uma rede social decente. Ela não abre as portas de um museu interessante. Ela não me ajuda a publicar um livro aqui depois com 10 anos de carreira para tal. Ela não participa das feiras, que é um evento importante também para posicionar a galeria e artista e tal. Ela não faz nada e na hora que vende ela ainda fica com 50%. Então, quando a divisão é assim, eu acho de fato injusto. Agora, por exemplo, o que a gente faz lá na OMA? Invariavelmente, todo ano a gente senta começo, meio e final do ano para planejar a carreira do artista curto, médio e longo prazo. Então, vou usar o exemplo do Chit. Chit, o que você quer para esse ano? O que te deixaria satisfeito? Porque afinal de contas a gente tem que ser feliz, né? É para isso que a gente veio aqui. O que te deixaria satisfeito? Eu acho que eu estou na fase dos salões. Eu comecei agora a minha carreira, embora eu trabalhe há muito tempo, produza há muito tempo, mas eu ainda não tenho ali linhas no meu currículo. Então eu preciso dos salões. Então vamos lá, Eu tenho, por exemplo, na galeria, pessoas que vão fazer inscrição no Chit nos salões. Porque senão ele vai ter que parar de produzir para se inscrever. Né? E aí eu tenho lá, a Vitória, que vai ficar buscando o edital e fala, Chit, isso aqui você gosta? Gosto, então me manda as imagens que eu vou escrever. Chit, tá legal a inscrição? Tá legal, pode submeter. E aí o Chit passou no salão, não fui eu que passei no salão. E aí ele que passou no segundo salão, no terceiro salão, mas a galeria está por trás ajudando nessa inscrição. A gente sabe o quanto o mundo é relacional e o quanto conhecer, dá licença usar o nome do Enoque, conhecer o Enoque muitas vezes, Enoque, queria te apresentar o trabalho do Chit. E aí o Enoque daqui a pouco vai ser o júri de um salão de sei lá onde e vai falar, poxa, eu vi o trabalho desse menino aqui há um ano atrás, então facilitou não é, como é que fala, não é errado você fazer esse tipo de apresentação, aliás, eu apresentei o Chit para o Enoque justamente para isso, para que um dia o Enoque vá fazer uma curadoria e lembre do nome do Chit, e assim por diante. Então, se a galeria faz esse trabalho, começa a ficar mais barato, os mesmos 50%. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai para uma feira de arte, olha que loucura isso. Quando a gente vai para uma feira de arte, a feira de arte custa de 50 a 100 mil reais para participar. A galeria que paga esses 50 a 100 mil reais e leva o trabalho dos artistas. E se a gente divide 50 a 50, se eu vender, vamos supor que eu gastei 50 mil reais na feira, se eu vender 100 mil reais de obra de arte, eu fico com um total de 0. E os artistas ganham 50%, ganham 50 mil. Então,
aos poucos a gente vai vendo que, cara, tem bônus, né? Tem pró e contra, tem responsabilidades, tem ônus e bônus, de tudo, de como toda relação. Então, eu vejo muito a relação com uma galeria como mais braços em função do artista. Infelizmente, não são todas as galerias que têm essa organização. Exato, tem essa organização para suportar o artista. Elas fazem uma coisa, que é vender. E olhe lá, porque a gente sabe que, ainda que se entre na galeria, a gente tem a falsa impressão de que, putz, entrei agora, vou vender a rodo. Imagina, é suado igual, né? Óbvio que tem mais pessoas trabalhando em seu favor, mas é suado igual. Então, eu acho que, enfim, a galeria, se for entendida como um suporte para o desenvolvimento da carreira do artista, né, do trabalho do artista, eu acho que aí é uma divisão justa. Não sei se eu respondi. Respondeu. Ficou misturado. Para mim ficou a sensação de que uma coisa que pode ser pró ou contra, dependendo de como ela é conduzida, né? Super, porque também, complementando, ele é uma troca de prestígio, né? Por exemplo, quando eu era uma galeria bem jovem, lá com 1, 2 anos, ter a Cris do meu lado, e a Cris já fez trabalhos juntos na galeria, ter o Thiago, o Enoch, eles emprestam prestígio para mim. E eu vou surfando um pouquinho da onda deles. Ao passo que eu vou crescendo, eu vou dando a minha onda para eles surfarem. Então, é muito interessante você olhar e falar assim, cara, eu estou indo nessa galeria. Qual que é o meu papel dentro dessa galeria? Porque às vezes você pode sim ser maior que a galeria, não tem problema nenhum. E ter noção disso, isso está dentro lá da estratégia, está dentro, né, do planejamento, é de você bater na mesa e falar assim, não, legal, eu vou acreditar no seu projeto, mas o que você vai fazer para mim? Por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar com alguns artistas, eu estava lá há 5 anos mais ou menos trabalhando com o Thiago. E aí veio uma galeria jovem com muito dinheiro, a Adelina, o projeto na época, e veio com bastante dinheiro, assim, com bastante ímpeto, e falou assim, quero trazer o Thiago aqui pra minha galeria. E aí o Thiago falou, e agora, Tô? Eu falei, vai. Eu não dou vazão para todos os seus trabalhos, você produz muito mais do que vende. Então, poxa, eu vendo 10 artistas, você só vende o seu. Então vai sim lá para a Adelina. Só que você chega lá na Adelina, mais importante que a Adelina. Embora a gente tenha a sensação meio do vira-lata, né? Falar, mas eu estou entrando na galeria. Não existe galeria sem artista. Agora, artista sem galeria existe. Né? Então é mesmo de incorporar aquilo e falar, não, vem cá, eu topo o seu projeto, mas o que você vai fazer para mim? E aí eu dou o exemplo do Thiago, coitado, não está aqui para se defender, mas... Você é seu amigo, tudo bem. É isso, é meu padrinho de casamento. Eu falei para ele, cara, pede coisas. Ele não pediu nada, ele ficou, não sei quanto tempo ficou a galeria, 2 anos? Assim, funcionando 1 ano. 1 ano, ficou 1 ano. Ele não fez nada, ele participou acho que de uma coletiva e não teve nada, não fez uma exposição, não fez um livro, não fez nada, a galeria fechou. E aí? Bom, entre aspas, gastou a sua imagem. Porque você, quando a galeria abriu, você postou lá, ó, a Adelina tá abrindo, a Adelina tal, a Adelina tal. Então, pode ser ruim também a relação com uma galeria. Pode ser, e de novo, né, embora eu seja um galerista, também não estou jogando contra o patrimônio, acredito muito no trabalho que eu faço, né, que não sou eu que faço, hoje são 9 pessoas que fazem a galeria, então há de se preocupar aonde eu estou indo, porque o tiro pode sair do lado do lado, né, pode ser uma falsa impressão, né, uma falsa ideia de que agora estou resolvido. Gente, na realidade, esse posicionamento do Thomas, no segundo encontro, o nosso tema foi artistas independentes, artistas que não pertenciam à galeria e que era a opção deles. E a gente escutou a opinião deles, né? Por que eles não estavam associados, por que eles optaram. Então, isso realmente é controverso, depende muito, por isso que eu coloquei o Thomas, a relação da galeria com o artista, porque isso varia muito da posição da galeria, varia muito do investimento que a galeria faz no artista. Uma das reclamações que um dos artistas fez é que a galeria no início ele me promove, aí depois já fez o meet and greet, já pula para o segundo, esquece você.
Então eu falei, e ao mesmo tempo ele sentia muita falta desse apoio, porque a galeria leva para a SP Arte, leva para vários, e ele estava me sentindo meio... Então é assim, é uma coisa muito pessoal e também da galeria, né? Eu acho que isso varia muito de acordo com o tratamento que a galeria dispensa, relação né? humana, né? Relações humanas. E já que o Tomás ele vai respondendo as perguntas que eu fazer para ele. Não, a gente volta e reforça. Apesar de tudo que você já falou, que é com relação à função e responsabilidade, né, da galeria, do artista, se você tem mais alguma coisa para elencar, assim, vamos supor, quais as funções e responsabilidades da galeria e as do artista? Super. Por exemplo, a primeira coisa, o artista tem que produzir, né? E a gente tem que ajudar, às vezes não é só uma condição financeira, né? São outros fatores que fazem o artista produzir ou não produzir, né? Mas do ponto de vista de ferramentas, a gente deveria dar o máximo de ferramentas para esse artista produzir. E aí tem artistas que o trabalho naturalmente demora muito para ficar pronto. Então, vou usar o exemplo do Giovanni, que é um escultor hiperrealista. Às vezes um trabalho demora 1 mês e meio, quiçá 2 meses para ficar pronto. Imagina você que ele vai fazer 6 trabalhos no ano. Com 6 trabalhos no ano, nenhum artista vai chegar em lugar nenhum. Só 6 trabalhos no ano. Não dá. Então, Giovanni, como que eu te suporto, como que eu te ajudo para você ter um assistente? Né? Para que a parte que não depende da sua mão, por exemplo, fazer um molde, sei lá, blocar alguma coisa na sua escultura, como que eu te ajudo para que essa parte seja mais veloz? Ou mais, como que a gente vai fazer da sua peça uma peça com tiragem e aí o seu assistente pode ir tirando as cópias e depois você vem refinando o trabalho, por exemplo, né? Então a galeria vai dando as ferramentas para esse artista produzir mais. E aí a responsabilidade dele é produzir. Se apresentar, por exemplo, hoje o artista ele tem que ser polivalente, infelizmente, né? Quando a gente tem um tabuleiro de xadrez, a gente tem que aprender a jogar xadrez com um cavalo, com o bispo, com a torre, com o peão. Não adianta você pegar um controle remoto para jogar o xadrez. Essa ferramenta não pertence. Por que eu estou falando isso? Porque hoje as redes sociais são ferramenta do trabalho. Aí o mesmo Giovanni, ele some da rede social. Aí eu falo, cara, você dificulta o seu e o meu trabalho. Só que vai acabar o dinheiro. Porque vendeu um trabalho, vendi um trabalho de 30 mil reais. Genial. Aí vai, voltou, não vendeu mais nada. Então, você não some, não dá. Eu tenho 10 artistas, é verdade. Que aliás são poucos. Mas eu não estou falando sempre do Giovanni. Então é importante você estar mostrando o seu trabalho. É importante você circular. Porque às vezes aqui num café do Enoch, ele vai falar assim, putz, sabe que eu estou fazendo uma exposição não sei aonde e acho que cabe o trabalho do fulano? Se eu não tivesse vindo aqui, não tinha rolado um convite. Então estar nos lugares também é parte do processo. E aí, óbvio, a gente não é obrigado a nada. Mas a gente dificulta ou facilita o nosso processo. Né? Então, por exemplo, o Giovanni é um artista que ele não é muito social. Né? Não é por mal, não é uma crítica, é uma característica dele. Ele não é muito falante, eu falo pelos cabelos, né? Mas ele não é muito falante, ele é na dele. Então tem hora que ele quer produzir, ele some da rede social porque ele não quer as pessoas falando ou perguntando ou tal, ele simplesmente desliga. Aí vem um colecionador e fala assim, aconteceu alguma coisa? Aí eu falo, poxa, não tinha nem visto. Então, eu acho que 2 responsabilidades do artista, principalmente, é produzir e circular. Isso é muito tão importante quanto produzir, é você circular, é você construir relações. Porque é das relações que saem as coisas. Quantas e quantas vezes... Eu estava lá em São Bernardo, né, a gente tinha um grupo dos artistas da galeria, artistas e funcionários. Aí eu falava assim, o Expresso ABC está saindo para ir vernissagens, quem quer ir comigo? E aí juntava 2, 3 e a gente vinha para vernissagem N galerias. Eu contava, olha que loucura, eu contava quantas pessoas eu tinha cumprimentado e o que eu tinha costurado a partir daquele encontro. Eu falava, puta, valeu a pena ter vindo na Vermelho, porque eu encontrei a Cris e a Cris me convidou para uma fala.
Se eu estivesse lá, tranquilo, assistindo uma série em casa, eu estava lá, tranquilo, confortável, assistindo uma série em casa. Só que as coisas não acontecem. Aí eu ia na outra vernissagem e encontrava um colecionador. E aí ele falava assim, ô Tomás, você aqui, como é que tá o André? Não, o André tá produzindo pra caramba, deixa eu te mostrar o último trabalho. Ele, pô, me manda aqui o material dele. Aí eu mandava e vendia um trabalho. Se eu estivesse lá em casa assistindo uma série, não tinha vendido um trabalho, não tinha não sei o que, não tinha não sei o que lá. Pô, eram as ferramentas que eu tinha na época. Então, religiosamente, eu saía 1 a 2 vezes por semana para vir vernissagem de quem eu até não gostava. Ou não conhecia. Eu falei, não, eu preciso ir. Ah, mas você não gosta de ser artista? Mas, ué, vou lá, preciso ver as pessoas vão me ver. Né? Não tem, todo dito é sábio. Não tem aquilo lá, quem não é visto não é lembrado. Então eu ia lá. É isso. Quem não é visto não é lembrado. Então eu estava lá, figurinha carimbada, e hoje eu colho frutos dessa visibilidade. Frutos e ônus, né? Ônus e bônus, porque às vezes também quem se expõe, né? Como é que é? O prego que se destaca, toma martelada. Então às vezes isso acontece também. Mas olha, foi o que eu escolhi para minha vida, podia estar lá, assistindo uma série, tranquilo e tal. Então eu acho que a responsabilidade do artista hoje é produzir e circular. Circular pode ser fisicamente, ir nos lugares, e circular pode ser digitalmente, pode ser espalhar material, pode ser N formas, né? E a responsabilidade da galeria é dar condição do artista só produzir e só circular. Não ter que se preocupar com outras coisas, porque toma muito tempo você ter que orçar um caminhão para trazer sua obra de Minas para cá, e embalar, e emitir a nota. E isso é chato, isso aí um monte de gente pode fazer, não precisa ser o artista. É uma ferramenta, é um tesouro, né, uma nave para bater o prego na parede. Não dá, o prego na parede deixa que eu bato. Então eu acho que todas essas responsabilidades que não sejam produzir e circular são da galeria. Maravilha. E aí, pegando o gancho nisso também, porque com todas essas funções e tal, como é que você desenvolve uma relação saudável entre a galeria, né, a estrutura, ou pessoalmente mesmo, você e o artista? Eu acho que é tudo baseado na transparência, assim, né? Existe muito uma zona cinzenta, assim, na relação com o artista. Por exemplo, eu falo sobre dinheiro com a mesma tranquilidade que eu falo sobre o jogo de futebol, sobre quem ganhou, quem perdeu. E, deveria ser assim. Aliás, eu estou ali para vender obra de arte, não é nenhum tabu, né? Nenhum tabu. Existe um tabu, só que a gente precisa falar sobre tudo, né? Então, quando eu sento com o artista e quando a gente vai fazer esse planejamento da carreira, eu falo, puxa, não estou vendendo o suficiente do cheat. O que a gente pode fazer junto? Cheat, será que é o formato? Será que é o tamanho? Será que é papel e talvez tinha que ser tela? Será que isso, será que aquilo? Tem um artista nosso, que é o André Rossi, que os trabalhos mais antigos dele era de doer. Porque era assim, era um homem decepado, com um pedaço animal. Eu achava muito lindo a poesia do trabalho, porque era uma relação humano-animal, era uma hibridização, como se ele não visse essa barreira, né, na relação. Era uma forma de falar da morte, mas também de falar da vida. Eu achava poeticamente lindo o trabalho, mas era de doer. Tinha trabalho que ele trazia para mim assim, eu falava assim, cara, não vou ficar com esse trabalho, pode levar. Não dá, eu não consigo vender, eu não consigo comprar, eu não consigo vender. Então pode levar ele embora. E aí ele foi, sem que fosse, você pinta de vermelho? Pinta de azul agora? Estica aqui, dá pra pôr mais uma borboletinha aqui pra ficar mais bonitinho? Não era desse jeito, eu falava assim, cara, não sei se é isso. E aí eu ia trazendo feedback. Não dá, tá difícil. Eu acredito, mas eu não sei se é isso, eu não sei se é... E o trabalho dele, ele continua falando sobre a morte, né, essa tensão entre vida e morte, entre o belo e o grotesco, entre o abandono, né, o vazio e a presença. Continua falando sobre as mesmas coisas, mas existem formas de você trazer aquilo. E aí foi ficando mais palatável. Só que ele também teve disposto a receber e reagir com isso, né? Então, sem podar, né, as questões do trabalho. As questões dele, exatamente. Só que poder falar sobre isso para ele
exige uma boa vontade de ambas as partes. Ele tinha que saber receber, eu também tinha que saber falar. Existe um outro ditado que acho que não há nada que não pode ser dito com uma colher de mel na boca, alguma coisa assim. E é um pouco por aí. Não há nada que não pode ser dito com uma colher de mel na boca. Cara, não dá, tá difícil. O Giovanni é a mesma coisa. O Giovanni, quando ele fazia uma figura infantil, cara, as pessoas ficam alucinadas pelo trabalho. Porque é lúdico, porque é um pouco mais fácil, e não deixa de ser o Giovanni. Não deixa de ser a mesma poesia dele, não deixa de ser autobiográfico, não deixa de ser nada. Né? E outra, eu não vou falar, faça um menininho assim com o braço para cima. Não. Eu vou falar, olha, isso tem funcionado mais do que isso. Isso as pessoas gostam, isso não. Isso sim, isso não. E aí você reage com aquilo e traz outro tipo de coisa. E você também pode, assim, dentro eu acho, né, como artista, você desenvolve, como você diz, né, do Andrei, ele tem esse trabalho mais rasgado, assim, de repente ele pode ser funciona mais institucionalmente. Exato. Né? E para venda a gente sabe que as pessoas... Estratégia. Estratégia. O que a gente faz para levar para uma instituição, porque a instituição não tem o caráter comercial, então ela vai expor o que ela tiver que expor. Ela não está preocupada em vender. A galeria, ela sempre é um espaço comercial. Então eu tenho que me preocupar em vender sim, porque amanhã o aluguel vai vencer. Então, assim... Você disse que o trabalho, então, a influência é muito longe se destina, por exemplo. Assim. Porque uma coisa é cercear, tem gente que fala, a galeria vai cercear minha liberdade, eu vou ter que produzir para venda. Né? Não é isso. Não é isso. Não é que você vai... Porque o artista que produz assim, muita coisa que é comercial, chega uma hora e fala assim, eu cansei de fazer isso, eu quero mudar. Né? E isso é importante para o artista também, essa mudança, porque isso alimenta, né? Em outras palavras, é o que você faz porque você precisa e o que você faz porque você quer. A gente faz um monte de coisa todos os dias porque a gente precisa. Em N frentes, trabalho, em tudo, em relação ao familiar, em tudo. Eu preciso fazer isso. Isso eu quero fazer. Na arte é a mesma coisa, qual a diferença? Olha, eu quero pintar isso porque eu quero pintar isso. Se vai vender ou não, não me importa. Isso vai lá para o museu e tal, e o museu ele aceita exatamente esse contrário, né? O que é mais significativo, o que é mais simbólico. Então existe uma inteligência aí nesse morde e assopra, né? Nesse, isso eu faço, até aqui eu topo, além daqui eu não topo. E tá tudo bem, com uma escolha consciente, né? Ônus e bônus, tudo na vida, ônus e bônus. Não fica essa coisa que nem moda, por exemplo. Para desfile é uma roupa. Mas isso não é para comprar. Não vai carregar esse peso, assim, né? O que é comercial. Não quer dizer isso, né? Não quer dizer isso. É até onde você está disposto a ir com o seu trabalho. E é você que vai dizer, não sou eu. E a galeria ela vai tentando ajudar isso, né? Os curadores vão tentando ajudar isso também. Conforme você faz uma leitura de portfólio, recebe um feedback, de certa forma também é um puta shit do seu, eu acho que isso aqui está destoando do seu portfólio. Isso aqui fez todo sentido, isso aqui talvez não. Também é uma forma de dizer isso sim, isso não. Agora, quem vai reagir é ele. Né? A gente jamais vai dizer, olha, faça 20 de branquinho aqui, coloridinho. Não, eu vou dizer o que eu estou recebendo. E aí ele é quem processa, reage e entrega de novo as coisas. Legal, honestidade. Vamos lá. E aqui, qual que é o objetivo comum tanto do artista quanto da galeria, né? Como agentes, né, do mercado e do circuito, né? Para mim são duas coisas separadas, né? Sim, mercado é uma coisa. Não é que elas são separadas, elas andam, né, conjuntas, né? Mas tem modos operantes diferentes. Eu costumo chamar, eu vi outras pessoas falando sobre isso, né? Mas eu costumo chamar de o mercado de arte e o sistema da arte, da qual o mercado faz parte também. Assim como outras coisas, a instituição, né? O Ronquillo também faz parte do sistema da arte. O mercado é só uma engrenagem, é só uma coisa. Isso é uma coisa que a galeria, né? A sua pergunta é uma coisa que a galeria tem um propósito. E de tempos em tempos, a gente tem que ver se os propósitos estão alinhados. Porque, de novo, né, eu falei no começo, o norte é lá. Agora tem vários caminhos para chegar no norte. Se galeria e artista têm o mesmo norte, excelente. Né?
Então, por exemplo, a OMA, eu gostaria muito de cravar o nome de alguns artistas dentro da história da arte brasileira. Então, o meu trabalho é institucionalizar a obra desses artistas. E institucionalizar, trazer para o acervo do Bukiô é institucionalizar. Trazer para o acervo da Pinacoteca de São Bernardo é institucionalizar. Da Pinacoteca do Estado também é institucionalizar. Do MoMA também é institucionalizar. Então, tem vários níveis para você fazer isso. E o que eu preciso saber sempre com o artista é se ele está no mesmo norte. O caminho a gente pode divergir em algum momento do que a gente vai fazer ou não, mas o norte é o mesmo. Porque já me veio o artista, por exemplo, que eu trabalhava lá no começo, e que ele falou assim, cara, eu quero licenciar a minha marca. É muito difícil chegar nesse lugar da instituição, é muito demorado, eu não sei se é isso que eu quero. Eu queria ver o meu trabalho na capinha do celular, na caneca, no computador, na capinha não sei o que lá, na bolsa, na camiseta. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Ele precisa ser sincero com ele antes de mais nada. E aí eu falei, putz, legal, tá tudo bem você querer isso. Só que nós não queremos isso. A gente está indo para um lado da exclusividade ali, da singularidade do trabalho. E você está indo para um lado da massificação do trabalho. Os dois são caminhos. Só que não é o meu caminho. Então vamos fazer o seguinte, segue sua jornada, vai com Deus, está tudo bem. O seu trabalho não vai deixar de ser melhor ou pior por causa disso. Só seja honesto com você, e a partir do momento que você é honesto com você, a coisa começa a dar mais certo. Porque então você fica, você quer? Não sei. Pô, fala o que você quer, meu. Fala o que você quer, que a oportunidade vai vir. Você quer e fica meio, veja bem, não, ninguém vai, então parece que não quer. E tudo bem. Então, eu acho que na OMA, a ideia é a institucionalização do trabalho dos artistas. É transformá-los em artistas relevantes dentro do circuito como um todo. Como é que eu vou fazer isso? Pondo o trabalho dentro das instituições, registrando esse trabalho, seja em vídeo, áudio, documento físico, escrito, livro, documentário, seja o que for, eu vou deixando esses registros para a posteridade. Então esse é o meu trabalho, e a consequência disso acaba sendo a venda. Olha que maluquice, eu trabalho na institucionalização, não trabalho para vender trabalho de artista, mas isso vai me trazer a venda como consequência. Então se os artistas estão na mesma linha que eu, bora, vamos nessa. E essas perguntas do ano a ano, essas reuniões do ano a ano, servem justamente para isso. Para que a gente possa saber se os nortes estão alinhados. Se estiverem alinhados, bora lá, vamos continuar pedalando. Se desalinhar, a gente tenta saber se sim ou se não, o que aconteceu, se dá para voltar o norte, ou se não também, e se não der, tá tudo bem, cada um segue seu caminho, joia. Mas, de novo, a possibilidade de falar sobre isso é muito legal. E como é maluco. Porque quando eu comecei lá atrás, eu olhava as grandes galerias e eu falava assim, qual que é o segredo deles? Qual que é o segredo do mundo da arte? Quem nunca ouviu isso, né? Eu falava assim, não tem segredo. Qual que é o segredo? A pessoa olhar, aí depois que você começa a ganhar um pouquinho de corpo, a pessoa fala assim, não, qual que é o segredo da honra? Segredo da honra. Tem alguma coisa que eu não conto para ninguém? Não tem nada, não tem segredo. O segredo é a gente conversar sobre, é ser sincero sobre. É tão simples. É tão simples que a gente vai complexizando as coisas. Vai criando barreiras e coisas na frente que não tem. Você acha que, por exemplo, no geral, que falam aí, que você é da segunda geração, né? Você, só que você não é o herdeiro, né? Tipo o Lucas, da Zipa e tal. Vocês são a segunda geração, né, de galeristas, né? Mas você tem esse diferencial que o Lucas, ele herdou, né, a Zipa. Você veio, né, ele abriu no peito o caminho e tal. Tem alguma diferença de tudo isso que a gente está falando com relação a... Agora que você conhece as outras galerias, o nível de administração e tal, tem uma diferença administrativa? Tem de lidar com os artistas, inclusive? Tem uma diferença, porque assim, ao passo que a galeria vai... o nosso trabalho é muito de, entre aspas, ali, de formação, né, de catequização, repetir. Pô, repetir uma hora cansa. Então, conforme você vai trabalhando com artistas mais consolidados,
você presume que todas as pessoas já sabem aquilo mais ou menos do que eu vou falar. Então, o Lucas, muitas vezes, ele veio de um lugar onde ele não precisou formar, né, o pensamento junto com os artistas. Então, não é que ele é uma má pessoa, longe disso, sabe? É um fofo, gente finíssima. Só que eu talvez eu estava me formando ao mesmo tempo, né? Eu estava aprendendo ao mesmo tempo. Então, só que eu acho que como eu estava aprendendo ali atrás, e falando, trocando, dividindo, o meu jeito de falar sobre essas coisas talvez seja um jeito um pouquinho mais aberto, mais transparente e tal. E o Lucas, por não ter essa necessidade, porque talvez o pai dele fez esse trabalho que eu fiz, mas há 20, 30 anos atrás. Né? Então talvez o Fábio, quando chegou lá a primeira vez com o artista X, ele, olha, nós vamos fazer assim, olha, vai ser mais importante o salão do que a venda, olha, vai ser mais importante ir para o museu do que fazer na galeria, olha, vai ser mais importante isso do que aquilo. Então pode ser que com o passar do tempo, a gente vai endurecendo um pouco. E hoje eu me vejo às vezes cansado, não é cansado, mas não disposto para falar algum tema. Eu falo, puxa, de novo, né? Já falei tantas vezes sobre determinado assunto, mas acho que é o simples fato do tempo ali, né? A Luiz Estrina, quando começou, imagina o que ela teve que carpir ali, terreno, né? Há 30 anos atrás, uma das primeiras galerias do país, teve que catequizar muito, sabe? Teve ali que ainda mais mulher, né? Mulher pior ainda. Uma fala dela que é abrir mesmo esse mercado, né? Sendo uma mulher gerenciando uma coleção, né? Uma galeria. Tem isso. Eu acho que é mais uma relação do tempo do que de personalidade, assim. São outros momentos, né? Por exemplo, a própria Luiz Estrina. Ela trabalha só com artistas hiper consolidados. Então ela não precisa. Agora teve um movimento, né, que entrou a Pamela Castro. Não é uma artista consolidada. Então exige dela um movimento ali, um esforço muito maior para trazer ela, quiçá, né, no patamar ali. Eu acho que ainda precisa trabalhar mais para alcançar um Silvio Meirelles, por exemplo. Talvez seja o principal artista brasileiro vivo, ou um dos principais artistas brasileiros vivos. Mas não adianta ela ir no MoMA e falar assim, tem aqui a Pamela Castro. Pô, tá desconexo, ela pode até abrir essa porta, mas não é a hora ainda da Pamela Castro estar no MoMA, com todo respeito ao trabalho dela. E o Silvio? Pô, o Silvio tá pronto, tá na Tate lá com a Torre de Babel, que é um dos principais trabalhos, ao lado de todos os nomes do mundo da arte. Então, não tem nada de errado, é só um momento diferente das galerias e, enfim, dos artistas. Não sei se respondi. Não respondeu assim. Tem uma outra pergunta aqui que mais ou menos você, de maneira geral, você já, de certa forma, abordou. Que é o que conselho você daria, poderia dar para um artista que nunca fez uma exposição, nunca procurou uma galeria, que gostaria de se inserir no mercado de arte? Eu acho que a organização do trabalho é fundamental. Olha o exemplo que a gente teve aqui da leitura de portfólio do Chit. Eu não sei quantas pessoas aqui são artistas. Iniciante. Sim. Não, nem Você também. Então temos aqui uns 10 artistas. Quantos aqui, se eu falasse assim, me manda o seu portfólio, quantos estariam prontos para mandar o portfólio agora? Agora? Seria a próxima pergunta. Eu estava achando assim muito... eu sou iniciante, então esse o fato de como fazer um portfólio interessante para você, por exemplo, ou uma galeria, sim, ou do ponto de vista do Chico, ou ele como artista, ou aqui da parte do Bunkyo, como fazer um portfólio interessante. É claro que precisa selecionar, mas como escrever? Super. Posso emendar uma pergunta já adicionando? Ela perguntou como fazer um portfólio interessante. Aí eu adiciono, pode fazer um portfólio que demonstra que eu estou perdido? Pode, olha que interessante. Ela chamou você, que se amou pra ela. O interessante é assim, né? O que eu sempre oriento as pessoas, eu falo, faça um portfólio, tenha organização do seu trabalho como um todo.
E aí a gente começou falando do trabalho dele. Normalmente eu apresento do mais novo para o mais antigo. Aqui especificamente para o Bunkyo, eu fiz um recorte por séries. Foi o que ele falou no começo pra gente. Olha que interessante a dica que ele já deu, e é a dica, e é a realidade. Tenha uma proposta sua. O meu portfólio tem 200 trabalhos, minha vida inteira ali. Aí você vai mandar para quem o portfólio? Pro Tomás, não porque o Tomás, né? Mas pro Tomás, pra Oma. Deixa eu ver ali o que interessa a Oma. Deixa eu ver, a Oma é uma galeria que tem mais figurativo, que tem mais assim, que tem mais assado. Então eu vou tirar essas séries aqui e vou deixar essa série aqui. Eu vou mandar para a instituição X. Deixa eu olhar a instituição X, o que tem mais lá dentro? Fica mais segmentado? Fica mais segmentado. Então a chance de você acertar é maior. Né? E até às vezes, por exemplo, se você olhar a Oma e olhar a Raquel Arnaud, não tem nada a ver uma com a outra. E nenhuma está certa ou nenhuma está errada. A Raquel Arnaud é extremamente concreta e a Oma é muito figurativa. Aí você pega um trabalho concreto e tal e manda para uma e fala assim, queria muito expor aí. Aí você fala, puxa, não tem nada de errado no seu trabalho, mas não é a linha curatorial nossa, né? E a mesma coisa o contrário. Você pega uma escultura hiperrealista do Giovanni e manda lá para Raquel Arnaud, fala, que tal? Gente, não tem nada a ver, aqui são planos, é diferente só, né? Então, eu acho que vocês têm que pensar no todo, seja qual for a proposta, temporal, segmentada por área de interesse, ou por mídia, ou por série, ano, não importa. Tem a sua organização. Agora, quando você for mandar para alguém, essa preocupação de segmentar, ele faz o seu tiro de canhão virar um tiro de sniper. Ele vira, opa, né? Porque senão vira um vai que cola. Vou mandar lá, vai que cola. Mas não é por aí, né? Pensar, né, no objetivo do portfólio, né? Para quem que vai olhar, né? E às vezes o envio do portfólio, ele pode ser, ele fala, Tomás, eu queria só que você... Estou usando o meu exemplo, não porque, né, imagina. Mas assim, Tomás, eu queria só que você olhasse e me desse um feedback, o que você acha do trabalho. Pô, tá tudo bem, né? Expectativas alinhadas. Né? Ou olha, não, eu quero uma exposição, não, eu quero trabalhar, representar, ter uma representação de uma galeria, ou, né? Tem N formas de você ler um portfólio. Enfim, faz sentido? Mas não. Assim, nunca me explicou. Eu sei que isso é coisa de projeto, né? É isso. Mas as galerias, em geral, elas são receptivas para o artista iniciante, assim, por exemplo, ela está fazendo portfólio, vou lá assim, vem aqui trazer um portfólio. As galerias são receptivas para as pessoas, assim, geralmente? Não, assim de bate-pronto, normalmente não. Se você bate lá e fala, pode deixar um portfólio aqui? Você fala, pode. Agora, se você constrói uma relação para esse momento de mostrar o portfólio, é diferente. E essa relação dá para construir. Eu uso um exemplo que é muito interessante, né? Eu não conheço a Cris. Aí a Cris veio na Oma uma primeira vez. Aí eu estou tentando vender obra de arte, né? Eu sou um galerista. Aí eu olho a Cris assim e falo, opa, não conheço esse rostinho aqui e tal. Aí ela vem uma segunda vez, só que eu não falei com ela veio uma segunda vez. Eu falo, opa, segunda vez que ela está aqui, né? Eu lembro dela de algum lugar, eu acho que é o óculos, é o formato. O Tomás caindo do cavalo em 5 minutos. Aí a Cris veio a terceira vez. Aí eu falo, eu te conheço de algum lugar, mas eu sou a Cristina. Pô, Cristina, prazer, eu sou o Tomás. Pô, Tomás, que legal, tal. Não, né, você é galerista? Não, legal. Ó, bom, fica à vontade aí, né, e tal. Aí na quarta vez que ela veio na galeria, eu cheguei e falei, oi Cristina, tudo bem? Tudo bem, oi, tudo bem e tal. Na quinta vez eu tô conversando, na quinta vez que ela veio na galeria, eu tô conversando e chega o Marcos. Aí eu falo, ô Marcos, tudo bem? Você conhece a Cristina? Aí a Cristina fala, eu sou o Marcos, sou artista. Eu também sou artista. Pô, Cris, você é artista? Você nunca me falou que você é artista? Não, eu sou artista e tal. Deixa eu ver um dia seu trabalho. Pronto. Então não precisa, não é mas como é que eu vou construir uma relação com essa pessoa? Pô, vai 5 vezes na galeria. Vai, se esteja ali presente, invariavelmente isso acontece.
Acontece comigo só todas as vezes. Juro de verdade, o artista tá ali, aí eu olho o rostinho e falo, pera, do Chico eu já não vou mais esquecer. Então assim, você fala, pô, é o óculos e tal, e é isso, e aí, putz, invariavelmente você vai construir essa oportunidade. E é muito diferente você construir essa oportunidade e falar assim, pô, se você me deixar mostrar o portfólio, eu venho aqui um dia a gente bate um papo. Com o maior prazer, eu nunca mais esqueço do seu portfólio. A gente pode fazer alguma coisa juntos ou não, né? Mas eu nunca mais esqueço do seu portfólio. Só porque você fez a outra coisa que é a responsabilidade do artista, que é circular. Né? E ao contrário disso, você pode, eu recebo, hein? Eu recebo assim, segue meu portfólio. Eu não sei onde ela achou o meu e-mail, eu não sei onde ela achou o meu contato. Segue meu portfólio, aí eu vou olhar no distribuidor, a pessoa nem teve o cuidado de mandar um e-mail para cada um. Tá, a Luiz Estrina, o MoMA, a Pinacoteca, eu, o Luquiô, Aí eu comecei, depois de um tempo, né? Eu respondi a pessoa, olha, eu deveria gastar o mesmo tanto de tempo que você gastou para mandar o portfólio para mim, eu deveria gastar para responder. Porque, poxa, você quer que eu olhe o seu portfólio, mas tá certo o que você fez? É um pouco de falta de educação. E aí, se o galerista não me responde, é o galerista que é errado. Ah, é bem recebido? Esses galeristas são tudo não sei o que lá. Pô, meu, você vem aí, parece um macaco de metralhadora, ali, atirando para todo lado e vai que acerta um tiro. Não é assim. Do outro lado eu também tenho meu trabalho, também tenho um monte de coisa para fazer, também tenho N responsabilidades e atividades no dia. Eu vou tirar meu tempo para olhar. Eu respondo 100% dos portfólios que eu recebo. Há 10 anos, né? Desde 10 anos, 100%. E eu falo para as pessoas, eu demoro, mas eu respondo. Porque eu vou recebendo, eu vou deixando numa caixa que está escrito artistas. Eu vou deixando. O Chit já mandou o portfólio para mim. E eu respondo. Então eu demoro lá, às vezes é um mês, às vezes é 2, às vezes você mandou no dia que eu estou olhando o portfólio, respondi no dia seguinte. Mas, assim, eu sempre tento chamar a atenção das pessoas para isso. Então, cuidado, porque às vezes você vai perder uma chance só porque você não teve um pouquinho de cuidado a mais. Ali você vai, em vez de abrir uma porta, fechar uma porta. Mas acho que é isso. Não é que as galerias são receptivas ou não. Umas são mais, outras são menos. Mas, um artista iniciante figurativo, quando manda para a Raquel Arnaud, a Raquel fala: eu tenho 30 anos de galeria, não entendeu nada. Já aqui um filme que a pessoa não viu, não conhece, sabe? Não teve o mínimo cuidado ali, aí ela fala de novo, sabe? Faz 30, eu só tô 10, talvez quando eu tiver 30 anos eu vou falar assim, poxa, de novo, né? Mas acho que é um pouco disso, não são más pessoas e, portfólio de artista, ele tá sem ler. Vamos lá para a nossa pergunta aqui, que última. Como é que você vê o futuro e o caminho das artes plásticas ou visuais, né, como profissão para os artistas? Essa é a parte poética. Não, eu acho que pode ir hard. Você acha poética? A parte talvez estimulante aí, né? Eu falo que o artista, ele tem o dom de transformar o ordinário no extraordinário. Veja a preocupação do Chit. Ele está olhando a mancha do nanquim que forma no prato, no tal. Chit, essa é a sua maior preocupação? Você não tem mais nada para fazer? Jura por Deus que você não tem um boleto para vencer? Então é uma brincadeira, óbvio. Mas eu falo, gente, que loucura. O mundo está atropelando, está acontecendo aí, enquanto tem uma pessoa que dedica a vida dela a isso. Até me arrepia de falar, porque eu acho muito genial isso, é muito nobre, né? A gente, qualquer coisa da vida, a gente pode transformar em extraordinário, porque a vida é extraordinária, né? Então, nunca o artista, se tem uma profissão que não acaba, é isso. É que, infelizmente, o mundo está lá fora atropelando a gente. Então, poucas vezes a gente tem essa possibilidade de olhar para o ordinário. E o ordinário pode ser
essa forma aqui da Cris. Jura que você vai passar uma vida preocupada com essa forma? Né? Jura que você vai passar, e cada um com a sua preocupação de pegar ali um ponto e transformar isso no extraordinário. Então, a carreira do artista, puta, acho que é o que dá o sentido da vida, sabe? É o que dá o sentido da gente ir além, buscar ser melhor, buscar viver, buscar. Essa carreira nunca acaba, nunca, sempre. A gente pode estar todo mundo no metaverso, vai ter arte lá no tal do metaverso, porque é transformar esse ordinário, né? A gente, nossa passagem aqui é um sopro, né? Será que é só isso que a gente veio fazer? Então esses respiros, esses momentos que os artistas dão para nós de suspender o tempo, isso é genial, isso é incrível, né? Uma pessoa que dedica a vida para fazer isso é muito nobre. É muito um propósito, né? É um propósito. Nasceu para isso. Eu brinco que o artista, ele é artista porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele tem que ser artista. Então é um propósito de vida, não é? É quase como dizer como não é uma profissão. Cara, eu não sei fazer outra coisa, é isso que eu tenho que fazer. Quando você falou do metaverso, por trás, né, quando a gente vê tudo pronto, quando eu conheci o Yoshitaka Amano, que é o ilustrador do Final Fantasy, né? Eu tive o privilégio de conhecer, vi o trabalho artístico dele, o fine arts dele. E foi depois de conhecer o Yoshitaka Amano que eu comecei a respeitar esse mundo onde existem esses artistas que criam esse metaverso, tá tudo pronto, é que a gente é só assiste, mas por trás eles são igualmente artistas e criativos, né? E o Yoshitaka Amano, ele faz esses dois papéis, tanto como artista, mas também como ilustrador do game. Então assim, mudou meu conceito em relação a essa questão do game, do respeito por esses designers que fazem um trabalho impecável. Então o metaverso não está fora disso. Né? O metaverso também faz parte das práticas. É muito cada vez melhor, né? Hoje está cada vez melhor, está mais sofisticado. Logo, uma escala por lá, né? Já está pronto. Estaremos, a Nana vai estar no metaverso com todas as galerias lá no metaverso. Essa pergunta é dessa questão que eu queria entrar. Qual que é o futuro das artes visuais, artes plásticas, por exemplo? que é também. Futuro. Vai continuar a pintura é eterna? A escultura é eterna? A instalação é eterna? Ontem eu estava falando sobre isso, né? Lá na galeria teve uma abertura e a galeria ela foi virando muito uma galeria de pintura. Hoje a grande maioria dos artistas lá trabalham bidimensional, a pintura, embora a pintura já morreu quantas vezes, né? A morte da pintura, depois a morte da pintura de novo, depois a morte da pintura, e é um Highlander. É um fênix. É um fênix, E acho muito ousado assim eu tentar responder qual que é o futuro da arte, mas acho que olhando para trás a gente pode ver que tudo está aí, né? A escultura está aí, a pintura está aí, o desenho está aí, novas mídias estão chegando, mas acho que elas não vêm para substituir, elas vêm para adicionar uma nova possibilidade. Há tempos atrás a gente não imaginava que você ia esculpir com óculos 3D, ia ter uma escultura que está aqui no nosso meio girando, para ver se precisa pôr um óculos, sei lá o quê. É uma nova mídia, é o digital, mas as mídias não necessariamente, na arte, não vem para substituir. Acho que elas vêm para somar. Tal do NFT é mais uma possibilidade. Né? E daqui a pouco, sei lá, daqui mais 5 anos, a gente vai estar falando sobre um outro formato que é mais uma possibilidade. Mas a gente não vai deixar de ser material. Né? A pintura vai estar aí, a escultura vai estar aí, a arte, ela, de certa forma, também é um registro do tempo. Né? Então, salvo a nossa habilidade aqui no Brasil de queimar museus, a gente não vai acabar com as obras de arte. A gente não vai queimar essas coisas. Esperamos, né? Então, não joga pro universo. Então essas coisas estão aí como documentos também. Então eu acho que a pintura não morre, a escultura não morre. Às vezes como marketing você pode até viver na morte da pintura, vai todo mundo falando o que ele vai falar, mas na verdade é só um grande chamariz ali para abrir uma conversa, para alguma coisa nesse sentido. Vamos abrir para perguntas, bem que muita gente já falou bastante. Mas... NFT. Fala um pouco sobre ele, a sua
sua observação comercial nessa história junto aos artistas, porque eu vejo os artistas sabendo o que é isso. Boa pergunta. E você sabe que esse tem sido um dos temas que eu mais tenho me debruçado ultimamente. Antes eu vou explicar o porquê. Porque a OMA é uma galeria tradicional, e aí eu tentei de uns tempos pra cá, como eu digitalizava a experiência da OMA. E aí por isso nasceu a Nano. Então a Nano é um marketplace de arte. Então a gente compra comida com um clique. Você clica lá no iFood e a comida chega na sua casa. Arte é uma das únicas coisas que você ainda não comprava com um clique. E, por quê? Mas a experiência da arte. Mas quer mais que a experiência da comida? Você vai pegar e vai comer aquilo, vai ficar dentro do seu corpo. A arte você só vai pendurar na parede, olha lá, muito mais fácil. Né? Então a gente tem que tentar como transformar isso no digital. A experiência é ruim, vamos melhorar a experiência, mas vamos resolver isso. E aí por isso surgiu a Nano. E a Nano, como um marketplace, ela de um lado tem oferta e de outro lado tem a demanda. De um lado, obras físicas e digitais, do outro lado, clientes que podem vir fisicamente na galeria e comprar pela Nano, né? Ou podem estar lá, não sei aonde, e comprar pela Nano também. Os NFTs, e aí por isso eu também criei um marketplace de NFTs. Né? A Nano também tem o seu marketplace de NFTs. Na verdade, a gente não criou, a gente comprou a Tropix. Enfim, é um marketplace de NFTs. E aí eu encaro o NFT como mais uma mídia. É assim que eu encaro. Mas como que ele nasceu? A blockchain, né, que é um conceito de como se fosse um cartório digital, ele nasceu com o pensamento de descentralizar o poder, de tirar o poder da mão de um e disseminar isso. Ou seja, na blockchain, posso fazer um exemplo aqui com um papel que eu possa rasgar? Pode. Imagina, isso aqui é a sua vida. Imagina que minha certidão de nascimento aqui, é a minha bio aqui. Eu vou lá, nasci, aí eu vou lá no cartório, registro o cartório com um selo aqui, né? Então isso é um cartório tradicional. E aí atesta que esse documento é original. A blockchain, ela faz isso aqui, ó. Ela pega esse mesmo documento, essa mesma certidão de nascimento, e ela vai dar, eu vou cortar só nessa aqui, esse pedacinho aqui para o computador da Cris guardar, esse para o computador do Marcos guardar, esse para o do Gite, esse para o do Enoque, para o do Chico, do Hiro. Cada computador vai guardar um pedacinho desse documento. Quando a gente junta tudo, vira minha certidão de nascimento. Para juntar tudo é um clique, porque você clica ali, aí ele sabe em quais computadores estão, ele junta o documento de novo. Só que para eu violar esse documento, eu preciso saber quais computadores estão, então ele fica meio inviolável, né? Porque se eu fosse lá no cartório e fizesse um conluio ali com o cara do cartório, fala que eu nasci em 90 ao invés de 80, né? Vou ficar mais novo, olha que legal. Para eu fazer isso na blockchain, não dá pra você fazer um conluio com a Cris, com o Marcos, com o Gite, com o Enoque, e outra, você nem sabe na blockchain aonde está um pedacinho do seu documento. Então essa é a diferença da blockchain para um cartório normal. Essa ideia é a ideia de tirar o poder de um e dar o poder para vários, tá certo? Os guardiões dessas informações. Daí surgem as moedas, por exemplo, as criptomoedas, que elas tiram o poder de um banco central e espalham o poder entre as pessoas que ficam minerando as moedas dos computadores e assim por diante. Os NFTs, eles vêm nessa mesma linha. O mundo da arte, ele é assim, né? Ele é uma pirâmide, ele é muito centralizado aqui em cima, tanto do ponto de vista do comprador quanto dos vendedores. Galerias, quantas galerias tem? Dá para contar ali, é muito pouco. E quantos compradores tem? São muito poucos. E aí, quando você cria uma coisa na rede, que tem esse pensamento da descentralização, ele democratiza um pouco mais as possibilidades. Então, quem é que está vendendo o NFT a rodo hoje? Não é o Silvio Meirelles, não é a Adriana Varejão, não é a Tomi Otaki, não é ninguém que a gente conhece. É uma galera que é lá do design, que é da ilustração, que o mundo da arte olha para o design e fala, você é designer? Designer? Nossa, como é muito menor, porque artista é bom, designer não, ilustrador não. Só que essa galera lá no mundo dos NFTs, estão voando, vendendo um monte. Então, aí vem o mundo da arte e quer fazer o quê? Opa, deixa eu dominar esse negócio dos NFTs aqui, ó. Deixa eu fazer um NFT da Regina Silveira agora.
Deixa eu fazer um NFT. No último final de semana, a Regina Silveira lançou uma série de 10 NFTs. Sabe quantos vendeu até agora? Nenhum. Porque o cripto entusiasta ali, a galera do cripto, não está interessada em centralizar esse poder de novo. É um outro pensamento, né? Por mais que os artistas estejam tentando também perceber e tal, os artistas tradicionais, esse mundo eu tenho percebido que ele não é da arte tradicional, tanto quem vende como quem compra. Exceção a gente trata como exceção. Aí você vai ver o Damien Hirst. Ele é uma exceção, ele não é uma regra. Quantos mais além do Damien Hirst que estourou ali com o NFT? E o Banks? O Banksy. Ele fez NFT? Não sei, Não sei. Eu nem não sei se ele fez. Eu não vi. Eu acho que não, porque provavelmente do tamanho dele a gente teria visto. Mas eu acho que não. Então eu encaro o NFT, embora eu tenha tentado ao contrário, eu também estimulei os meus artistas a fazerem NFT, mas eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo. É isso, há 1, 2 anos. Uma experiência. Eu falei, pô, a gente tem que entrar nesse negócio. Essa questão da criptoarte, ela lida com outro universo de posse. Outro universo. Que os artistas, eles não entendem, até os artistas mesmo, eles não entendem. Eles falam assim, mas como assim a pessoa, eu não vou ter direito? Enfim, fica aquela coisa porque está na rede. Porque está na rede, porque você transaciona assim. Eu tenho um funcionário do Tocantins, só vou finalizar isso e eu passo a palavra para você. Do Tocantins, um menino de 21 anos, ele chegou lá na galeria, ele falou, cheguei em São Paulo, eu queria um emprego. E aí eu sei que você tem um marketplace e tal, eu sou um colecionador de NFTs. 21 anos. Aí eu falei, colecionador de NFTs? Eu falei, que legal. Ele eu juntei um dinheiro, e aí eu tal. Aí ele falou, juntei um dinheiro? Eu pensei, colecionador. Eu juntei acho que R$1.000, que tinha juntado R$500, de 21 anos, né? Tá proporcional. E aí eu montei uma coleção de 1.200 NFTs. Eu falei, oi? 1.200 NFTs, você juntou uma coleção? Ele hoje eu consigo ganhar uns 3, 4 mil reais por mês comprando e vendendo NFT. Eu falei, oi? 21 anos, lá do Tocantins. Qual outro colecionador tem no Tocantins? Acho que nenhum. Eu falei, gente, que loucura isso. Então é um outro mundo, é uma outra realidade, é um outro universo. Aí eu falei assim, você viu o NFT da Regina Silveira? Ele Regina quem? Aí eu falei, gente, você não conhece Regina Silveira e você coleciona? Aí é outra coisa, é outra coisa. A gente está tentando ainda misturar esses mundos, mas o que eu tenho percebido hoje é que é outro mundo. E pasmem, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para NFTs, só atrás dos Estados Unidos. Então tem uma galera engajada nos games aqui. Então o artista de NFT não é um artista plástico, um artista visual. Não é o artista tradicional. Não. Tem o artista tradicional. Ele é sim um artista. Ele é sim um artista. É sim um artista, só não é aquele pintor que você está acostumado a ver. Exatamente. Você conhece o caso da O Dilson Cavalcante, por exemplo. O caso da Mônica Risoli é uma exceção, né? É uma exceção. Só que a Mônica Risoli, por exemplo, que era uma artista do mundo real, né, mas não era uma artista consagrada. Não, a Mônica era super na dela. Super na dela. E quantos aqui conhecem a Mônica Risoli? Você vê, 1, 2, né? Mas a Mônica Risoli, assim, ninguém conhecia a Mônica. E muita gente ainda não conhece a Mônica. A Mônica vendeu milhões. Ela, sei lá quanto eu sei que eram uns 1.001 NFTs. Ela fez uma paisagem e a paisagem ia mudando conforme a estação do ano. Então essa paisagem, se era outono, ela ficava mais assim, ficava mais assada, e no inverno, e as cores iam mudando dessa paisagem. E é uma obra que lê o tempo, né, digitalmente, está lá conectada na internet, sabe que agora é novembro, que agora é verão, sei lá. Então, no verão, como é que é essa pintura? Essa paisagem, ela é assim. Então ela pôs um código ali que quando lê, cara, isso estourou. E ela vendeu milhares, eu não sei se foi milhares, mas ela vendeu assim, as 1.000 peças isso, que ela fez. 1.001 ou 1.000 peças que ela fez por uma tonelada de dinheiro, porque os NFTs, como ele está nessa rede descentralizada, quando ele vai vendendo, ele vai se autorregulando. Então, uma pessoa pagou R$1 no NFT da Mônica, então a média de preço da Mônica é R$1. Uma pessoa pagou R$10, opa, a média da Mônica foi para 5. E outra pessoa pagou 1.000, opa, a média da Mônica. E aí os próximos vão ficando absolutamente transparente, né?
não tem controle do mercado, não tem a especulação do galerista falar assim, não, essa obra é 2 milhões, vendi a última aqui ontem por 2 milhões. Você fala, 2 milhões? Não, não é possível. Então tem uma especulação no mundo real. No mundo cripto, é a realidade dos fatos. Essa transação toda, eu tenho vezes que mexe com isso e fala assim, eu pago que eu comprei e eu não consigo ter garantia. Como assim? Ela é um artista também, investidora e faz teste, a gente está conversando muito sobre o assunto e ela já está quilômetros de distância sobre o meu trabalho e tal. E ela faz campeonato, metaverso, ela faz em tempo real, 10 pessoas do mundo inteiro ela faz lá no Japão. Legal. Então, ela falou. E a gente fica conversando para ter a garantia do negócio. Tá? Porque tudo isso aí é super bacana, mas ainda não está regulamentado. Tem muita confusão. Haja visto o dinheiro que o Neymar investiu, subiu, que a gente está vendo, é uma fantasia. Uma forma de marketing. Não sei. Mas o que ela diz que o dinheiro que ela investe, depois que é para tentar tirar, não consegue. Na verdade, deveria conseguir. Eu não sei qual que é o caso específico dela, porque quando você cria um NFT, qual que é a regra? Na frente, que eles chamam do smart contract, né, que é o contrato inteligente. O NFT é um contrato. Sim. Que na frente é a imagem que a gente vê, é a arte. Vídeo, foto, desenho, ilustração, sei lá o que. Na frente. Atrás é o tal do contrato. E o contrato, ele é regrado em 2 momentos. Mercado primário e mercado secundário. Quando você criar o NFT, você já precisa fazer esse contrato. Né? E aí a rede que você vai colocar o seu NFT, que ela te dá o contrato. E aí você fala assim, olha, no mercado primário, o dinheiro, vamos supor que a Cris trabalha comigo e nós vamos lançar um NFT. Então nós vamos dividir 50% no mercado primário, a primeira venda. Vai ficar 50% com a Cris, 40% com a galeria e 10% com a plataforma ali que está lançando. Não importa quando vender, já está aqui o nome da Cris, o nome da galeria e o nome da plataforma. Vendeu, o dinheiro faz assim, ó, direto, que é a criptomoeda. Então ele já vai direto para as carteiras. Esse nome da Cris, meu nome e nome da plataforma é a carteira. A minha carteira, a carteira da Cris, uma carteira digital. Né? Que o nosso banco é o quê? Uma carteira digital, concorda? Sim. Quando você entra no Itaú lá na internet, você não pega o dinheiro e pega R$1.000 e põe no celular do cheat. Não, você faz o Pix, saiu no digital e foi para o digital. Então é isso que acontece. E no mercado secundário você também já escreve. Olha, no mercado secundário vai ser 90% do atual dono e os outros 10% vai ser 3% meu, 3% do artista e 3% da plataforma. Já fez essa experiência? Já. Deu certo? Já, deu certo. Dá Tem certo. segurança de... Tem segurança. Tem segurança, dá certo. O que, não vou especular aqui, mas talvez o que pode ter acontecido com ela foi com tokens. Com tokens de moedas mesmo. E aí tem golpe tem em todo lugar, né? E aí pode ter acontecido algum golpe específico que, enfim... Qual moeda que você já fez experiência? Com Ethereum. Eu fiz com Ethereum e com BSC. Mas com Ethereum é a que tem mais funcionado no mundo da arte. Com Ethereum. Não sei qual moeda, então. Ou alguma corretora, né, que não é muito... Pode fazer com a Tropix, que nós somos confiáveis. É verdade. O mercado das artes, ela já está dentro do mercado metaverso? Está começando com os NFTs agora, né? Só que, minha opinião, tá todo mundo errando ainda. Porque tá todo mundo insistindo em colocar a Regina Silveira no metaverso, né? Nos NFTs. Colocar o Cildo Meirelles no NFT, colocar o tal no NFT. Quando na verdade, lembra que a gente falou agora há pouco, ele surgiu para descentralizar, surgiu para democratizar esse acesso. Surgiu para dar visibilidade, talvez, para artistas que não são desse mundo tradicional. E é o que a gente está tentando fazer, subverter o tal do metaverso que surgiu. Repetir o real, né? Repetir o real no digital. Não sei se vai dar certo. Até agora, a verdade é que não está dando muito certo repetir o real no digital. Né? Eu falo por experiência própria. Na Tropix,
são obras curadas. A gente não vende muito NFT. Essa é a verdade. A gente não vende muito. Né? E não é culpa dos artistas, só tem artista legal. A Cris está lá. Só tem artista legal lá. Né? Vários nomes com carreiras super legais, mas quem compra NFT também é o criptoentusiasta. E aí ele olha, quem é a Cris? A gente conhece a Cris aqui. Né? Mas lá no cripto-universo, lá no metaverso, a Cris ainda não está. Né? Quem aqui já ouviu falar do Discord? É a rede deles. A galera tá lá, os cripto-entusiastas estão lá no Discord. A gente ainda está no Facebook. A nossa velocidade do mundo real, no Instagram, né? Quem está muito ousado ali já está no TikTok, já é nossa senhora. Imagina, a galera já está no... Agora surgiu uma nova, o KOO, que é o KOO, né? Uma nova plataforma. Meu Deus, dá para acompanhar, é muito, muito maluco. Quer encerrar? Tem mais uma pergunta? Não. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Do horário? Estamos no horário. É isso. Ainda não deu 8 horas. Olha, eu queria agradecer então, para encerrar, de novo, primeiro parabenizar a organização, que eu estava comentando com a Beatriz, com a minha esposa, o quanto cuidadoso vocês foram, o quanto gentis vocês foram desde o começo. Desde o convite, o Marcos e o Hiro foram até lá à galeria para bater um papo, levou uma pipoca, o Hiro, para mim, né? A pipoca é sua, estou fazendo como é que é? Caridade com o santo do outro, né? É isso, não, mas eu fui muito bem acolhido por vocês, então espero ter retribuído aí também um pouco com o que eu sou um pouco mais efusivo, assim, eu estava até falando para mim. Vou ter que falar mais baixo, né? O pessoal aqui é muito respeitoso, muito... O cheat, a fala do cheat. E eu fico aqui com os braços e tal. Mas, enfim, fiz de coração... Hã? Eu falei que você tem O fio do italiano.